Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Nós já informamos nesse programa que agentes do FBI estiveram no gabinete da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, para colher documentos sigilosos obtidos pela CPI do BNDES sobre a JBS, que tem negócio nos Estados Unidos. Segundo a Veja, a deputada também municiou os americanos com dados de falcatruas petistas em Cuba. Ela vem colhendo elementos e quer abrir uma CPI na Câmara para investigar investimentos do Brasil na ilha do Caribe. O assunto é importante, é de interesse do nosso espectador, do nosso ouvinte, e por isso convidamos a deputada Paula Belmonte para conversar conosco nessa edição especial aqui no feriadão de Carnaval. Muito boa noite, deputada. Obrigado pela gentileza de conversar com os pingos nos is aqui na Jovem Pan. Oi, eu que agradeço. Eu quero aqui também desejar um final de carnaval para todos que estejam nos escutando, né, no meio de carnaval, e muito grato por essa oportunidade de estar novamente aqui no Pingo dos Is e desejar um feliz ano novo para todos vocês. Obrigada, Silvio, obrigado, Augusto Nunes, obrigado, Zé Maria, muito grata por mais essa oportunidade de nós estarmos trazendo para a população um pouco do trabalho aqui da Câmara Federal. Muito bem, deputada, eu vou fazer então aqui a primeira pergunta, na sequência o Augusto, o Zé Maria, a gente vai girando aqui a entrevista. Eu sei que esses documentos são sigilosos, mas eu gostaria que a senhora nos falasse como é que foi esse contato com o FBI, se possível, ainda que genericamente, o que há de importante nesse material, evidentemente aquilo que a senhora pode revelar, afinal de contas, há sigilo envolvido. Na realidade, nós temos que esclarecer que as pessoas compreenderam de uma maneira e que eu quero esclarecer aqui para a população. Na CPI do BNDES, nós já tivemos um contato diretamente com o FBI, nós fomos ao Washington, eu, o presidente da CPI, o relator, nós estivemos lá para conversar com a Procuradoria, como se fosse uma CVM e também com o FBI, para que a gente pudesse mostrar para eles a documentação que nós tínhamos junto com o procurador Ivan Marques a respeito de toda a internacionalização da JBS. E esse contato foi estabelecido naquele primeiro momento. Então, a partir desse momento, nós nos comprometemos de estar fazendo um relatório, o relatório que foi aprovado na CPI, junto com outros votos separados, que a gente fizesse a tradução e iríamos entregar. A minha surpresa foi que, no decorrer da CPI, nós tivemos acesso a muitos outros documentos. E um deles que nos chamou muita atenção foi as atas da CAMEX. Eu estudei, assim, praticamente todas as atas desde 2003, coisa que estava sob sigilo, e hoje o governo já colocou no mural da transparência, qualquer um tem acesso a essas atas, mas eu fui verificando, porque a ata, o que é a CAMEX? Era um conselho dos ministérios ali para que a gente pudesse, porque era ali que eram decididas as políticas que iriam ser para todos os investimentos internacionais. Mas antes da CAMEX, se tinha uma reunião da COFIG, que também foi feita pela CAMEX, essa abertura desse conselho, né, que é um conselho técnico, que fazia todos os estudos técnicos para que a CAMEX tomasse a decisão. Então, me chamou muito a atenção que muitas pessoas acham que o dinheiro emprestado só foi através do BNDES, e, para nossa surpresa, não foi só através do BNDES. Vários programas de incentivo a países socialistas na época foram subsidiados através do nosso dinheiro para esses países. E aí eu digo Cuba, Venezuela, Angola, todos esses que não passaram necessariamente pelo BNDES. Isso nos chamou muita atenção. Mas nós não podíamos trazer naquele momento da CPI, por quê? Porque não faz parte quando você abre uma CPI, você tem um escopo muito fechado, tanto o período do que você está falando. E aí nós comentamos isso naquela primeira entrevista que nós tivemos lá, junto com todas essas autoridades americanas, junto com também o procurador Ivan Marques. E, para minha surpresa, eu, com todas essas informações, e tem uma situação que nos deixou muito intrigada, a questão de mais médicos. Porque lá nós tivemos conhecimento que existiam
pessoas, médicos cubanos e hoje autoridades, senadores americanos que já estavam desde o começo do ano falando a respeito desse programa Mais Médicos e, inclusive, falando de trabalho escravo. Por quê? Porque eles alegavam que tanto o governo quanto a OPAS foram coniventes com isso tudo. Mas eram dados e informações do qual nós não podíamos trazer de maneira nenhuma, para você não fazia parte. E a partir daí nós começamos a colher assinatura, conseguimos mais de 200 e poucas assinaturas no primeiro momento, para que a gente pudesse colocar uma CPI voltada exatamente para todos os valores que foram entregues a Cuba e também trazendo essa questão dos mais médicos, que já está acontecendo nos Estados Unidos, essa investigação, desde janeiro de 2019. E, para minha surpresa, agora, nos primeiros dias, na realidade, em janeiro, né? Eu comecei a trabalhar novamente em janeiro, eu tive a surpresa de receber um grupo de pessoas que fazem parte do governo, junto com alguns agentes, para exatamente perguntar como que era a questão, como que se desdobrou toda a questão da CPI, né, do BNDES, voltada para os empréstimos internacionais, e também muito interessado nessa questão dos mais médicos e empréstimos para Cuba. Então, o que foi falado ali, nós entregamos, já tínhamos nos compromissado, tido esse compromisso de entregar e traduzir todos esses documentos que estavam sob posse da CPI, mas não entregamos em nenhum momento nenhum documento, é muito importante que eu deixe isso claro, nenhum documento que está sob sigilo sobre uma segurança do país. Né? Então, foi entregue todos os documentos que foram nos autorizados para que a gente pudesse entregar e ficamos de exatamente fazer, como as investigações lá está muito mais avançada que no Brasil, eles se colocaram à disposição de também nos fornecerem documentos, inclusive fazer com que eu me encontre com esse senador, que é um senador que já traz essa bandeira há muito tempo, um senador que é de Miami, para que a gente possa fazer essa troca de informações e realmente esclarecer toda essa situação. Então, foi basicamente isso. Eu já tive a conversa com o presidente Rodrigo Maia e ele vê que é muito importante para todos os brasileiros, é uma pergunta que todos nós fazemos em relação ao Porto de Mariel, qual era a garantia que foi dada, esse contrato mesmo dos mais médicos é um contrato que está sob sigilo até hoje. Mas nós temos que entender que a CPI ela tem também uma data pré-determinada, ela tem 120 dias e você pode prorrogar por mais 60. E nesse momento agora, na Câmara Federal, nós temos assim algumas tarefas, inclusive, de reformas, né? Nós temos aí a reforma tributária, está se chegando a reforma administrativa, e no segundo semestre, infelizmente, o parlamento acaba parando por algo que nós temos que realmente não aceitar mais como população. Eleição em 2 anos, quer dizer, a população paga diversas formas dessa eleição em 2 anos. Então, a CPI poderia se prejudicar, inclusive, com esse andamento dessa agenda parlamentar, né? Então, nós achamos prudente, inclusive, que a gente possa ter um momento mesmo para dedicação e esclarecer esses pontos todos que vieram. Perfeito, perfeito. Deputada, vou passar a palavra então para o Zé Maria Trindade, que tem uma pergunta para a senhora. Pois deputada, o presidente da CPI, né, o Vanderlei Macris, nos contou aqui nos Pingos nos Is, em detalhes aí, como é que foi a visita de vocês nos Estados Unidos e principalmente a descoberta da CPI de que a família Batista, né, da JBS, eles compraram empresas lá na área de produção de proteínas e iriam nacionalizar como americanas as empresas através da Bolsa de Valores, né? E eles poderiam, de repente, morar lá e ficar com todo o dinheiro. E isso, pelo visto, já foi interrompido, né? Na realidade, eles estão fazendo assim, nós fomos pegos de surpresa, então assim, naquele momento era isso mesmo, mas hoje a negociação, pelo que a gente está vendo, é Luxemburgo, eles querem levar, mas vão passar pelos Estados Unidos, mas querem levar a internacionalização para realmente para fora e esvaziar todo o capital daqui do Brasil. É uma situação muito delicada, porque hoje está vamos dizer assim, o Ministério Público está ciente dessa informação e nós tivemos acesso a um quarto aditamento, que foi um quarto aditamento assinado pelos procuradores, vindo da Procuradoria, com algumas coisas que nos deixaram muito assustados.
Por exemplo, eles colocarem que exclusivamente o pagamento dessa dívida, que hoje, além dessa dívida de leniência, que está por volta de 6 milhões, eles colocariam a operação bullish a 4 bilhões, 6 bilhões, eles queriam colocar mais 4, então 10 bilhões. Sendo que o prejuízo dessa operação é muito maior do que isso, no sentido tanto de desemprego que se gerou, quanto monopólio de mercado e tudo, além do prejuízo mesmo financeiro, porque o BNDES, quando ele fez esse empréstimo, ele mudou um regulamento interno que tirou totalmente o foco e o objetivo do BNDES. O BNDES, eu sempre falo algo tão básico, mas é fundamental, é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Deputada, ele não visa lucro. Deputada, desculpe interrompê-la, porque a senhora está tocando num assunto que também me intriga. Diante dessas revelações que a senhora tem repetido, é evidente que existe a caixa preta do BNDES. Por que e como é que eles conseguem insistir em negar, né, o óbvio? Pois é, quando eles trouxeram isso, eu fiz uma carta aberta, entreguei para vários órgãos de imprensa e também entreguei isso ao TCU e ao próprio BNDES a respeito de alguns questionamentos que até hoje eu não recebi a resposta. Então, é até bom, assim, que eu até quero pedir, anotar aqui, eu estou aqui com a minha assessoria do lado, até pedir para que a gente possa cobrar essa resposta, porque a gente entra na vida parlamentar e não cobra. Eles não me entregaram resposta e não entregaram para o TCU, que eu saiba, porque eu também tenho contato muito com o Tribunal de Contas. E o que acontece? Quando eles vieram, eles vieram no dia seguinte, segunda-feira, eu estava aqui, e os advogados, e que foi no mesmo dia que os agentes do americanos estiveram no meu gabinete, eles estiveram dizendo o seguinte, que não existe, a transparência do banco foi tanta que eles mostraram, inclusive, do resultado, mas eles mesmos mostraram que a auditoria não chegou aonde tinha que chegar, ela não tinha acesso a documentos sigilosos, ela não teve como objeto o Joesley e nem o Palocci, porque eles já estavam sob acordo, quer dizer, foi uma auditoria que foi feita uma auditoria vários momentos no BNDES, que alguns questionamentos na CPI, que era o quê? Uma auditoria para inglês ver, literalmente isso. Então, é algo que eu até falei que foi, assim, para mim, foi imprudência até do próprio presidente, apesar de eu perceber nele uma boa intenção, mas talvez seja algo assim, que ele fez sem pensar nas grandes consequências. Além do que, deixa-se muito suspeito, além do valor, que eu acho um valor altíssimo, mas nós não estamos falando de 42 bilhões, nós estamos falando de 500 bilhões. O prejuízo, as pessoas ficam presas na auditoria, temos que ver a auditoria, mas nós temos que ver o prejuízo que nós tivemos na CPI, que é muito superior a essa auditoria. E nós estamos aí, quando um presidente do BNDES fala isso, ele está simplesmente descredenciando todo o trabalho do TCU, do qual eu tive acesso. As pessoas ali fizeram um trabalho de auditoria correto. Então, para mim, assim, é algo achando que nós, brasileiros, nós que tivemos aqui na CPI, estamos brincando com o povo brasileiro e brincando com a mídia. Me deixa muito triste de ouvir dizer que nós estávamos querendo nos promover. Deputada, eu, particularmente... O presidente do BNDES disse que foi legalizado o crime. Lá, né? Uma coisa dessa. Foi. A frase isso foi... é uma realidade, eu digo isso o seguinte, que você está falando é uma verdade. O que ele tá se referindo, por acaso, a essa história de o BNDES se permitir a concessão de empréstimos em condições excepcionalíssimas, mais que de pai para filho. É isso e mais o que ele está incluindo nessa frase? Augusto, olha só, e o que ele falou é uma verdade, ele não está mentindo em relação a isso. Porque, olha só, o que aconteceu? Existia um grande, vamos dizer assim, um grande dificultador que era o risco, o país. Né? Nós, para emprestarmos para uma Venezuela ou para um país com risco número 7, nós não tínhamos nem dinheiro, não ia ter disponibilidade de dinheiro, nem condições. O que se foi feito? Se tem essa dificuldade, vamos mudar. A Camex tomou uma decisão sem nenhuma análise e colocou risco 1. Até existe um depoimento do Guido Mantega que fala, a Suíça não pegava dinheiro conosco, rindo da minha cara na CPI, e eu dei uma bronca ali naquele momento dele, que ele não estava rindo de mim, estava rindo do povo brasileiro. Mas a Suíça não comprava, mas a Venezuela comprava.
Então, assim, eles mudaram o regulamento. Existe uma questão que poucos contam, e eu já trouxe esse assunto, inclusive aqui no Pingo nos Is, e posso deixar depois, eu posso disponibilizar para vocês o número desse processo. É um processo no Tribunal de Contas a respeito dos salários dos servidores. Existem servidores altamente competentes. Uma pergunta que eu sempre me fiz na CPI: como que servidores tão competentes, pessoas tão qualificadas, aceitavam tudo isso? Tinha alguma coisa por trás. E o Antônio Palocci, quando esteve aqui, ele falou, olha, da presidência, que era a diretoria que auxiliava a presidência, para cima, tinha sim um esquema, ele deixou isso claro para todos nós. Embaixo, as pessoas eram técnicas, e eram mesmo. Mas o que eles fizeram? Eles regulamentaram uma bonificação. Então, foi distribuído para todos os servidores mais de 4 bilhões de bonificação com o nosso dinheiro, o dinheiro de todo trabalhador, porque quanto mais se emprestasse, mais se ganhava. E naquele momento, em 2008, quem de nós poderíamos sonhar que um presidente da República iria para uma cadeia, ou que um grande empresário como o Marcelo iria para a cadeia? Então, infelizmente, nós temos aí o que? A amostra sincera do que é valores e ética para a nossa sociedade. Por isso que eu digo que nós temos que ensinar as nossas crianças valores, porque naquele momento a impunidade era algo que estava no senso coletivo. Então, nunca se pensou. Então, um servidor, por mais competente que ele fosse, ele estava recebendo a mais, ele sabia que não existia e não ia acontecer nada. E ele liberou vários projetos que ele sabia que tinha risco, ele sabia que a auditoria era uma auditoria para inglês ver, ele sabia de tudo isso, mas ele ganhava para isso regularmente. Quando se fala da internacionalização da JBS, por exemplo, qual é a justificativa de um banco que é para o desenvolvimento econômico, que é para desenvolver emprego, que hoje, para mim, a maior política pública que se pode fazer para qualquer população é a geração de emprego, um banco comprar uma empresa 100% americana? Aonde que ele vai gerar emprego? Se ela produz carne lá, se ela faz o frigorífico lá, ela vai colocar o açougueiro lá nos Estados Unidos? Não, mas eles mudaram a regulamentação em 24 horas. Então, o que ele falou é verdade. Foi uma imoralidade o que eles fizeram com esse banco. Exatamente. Uma imoralidade. Exatamente. Deputada, deixa eu só passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que ele está pedindo passagem aqui para fazer uma pergunta. Diga lá, Zé. É interessante que esta auditoria custou 42 milhões de reais. Se eu soubesse que seria tão caro assim, eu pegaria o relatório final da CPI do BNDES e não sairia de casa. Com aquele relatório, faria uma auditoria muito melhor do que apresentada por 42 milhões de reais. Deputada, a gente sabe muito bem, e a senhora teve acesso às contas do BNDES, que uma das grandes reivindicações para o sistema econômico é crédito. O Brasil passou por dificuldades aí por falta de crédito, né? Se o BNDES, tirando um pouco dessa história de irregularidade, não minimizando, se o BNDES fornecer créditos aí para pequenos e médios empresários, o resultado não seria bem melhor, não? Com certeza absoluta, e esse hoje eu tenho que, eu penso que nós temos que ser justos com todas as ações. O BNDES, desde então, desde da própria presidência do Joaquim Levy, tem tido essa postura de fazer o crédito para pequena e média empresa. Eu vejo que é isso que é o desenvolvimento econômico. Né? E quando a gente fala da JBS, por exemplo, que a gente está querendo levar o dinheiro para lá, quer dizer, a política de grandes campeões se tornaram grandes campeões para levar para fora o dinheiro nosso. Então, eu vejo que o BNDES ele pode ser um grande instrumento para o desenvolvimento do nosso país, economicamente, com empreendedorismo, trazer realmente o empoderamento, que é o grande massa da população montando os seus negócios, mas naquela época foi escolhido um caminho diferente, do qual, inclusive, eles defendem aqui no plenário. É muito impressionante a incoerência, né? Eles aqui estão defendendo, por exemplo, são contra a bancada ruralista, a bancada pecuária, mas eles foram os grandes incentivadores
para que cada vez mais a pecuária se fosse fortalecida aqui, porque foram os grandes sócios da JBS. Então, são discursos incoerentes que as pessoas têm que entender. Não estamos aqui brigando por ideologia, nós estamos brigando pela população brasileira. É isso que é importante, nós estamos tendo uma consciência do que a gente precisa trazer dignidade para as pessoas, e a dignidade é através do empreendedorismo, através de uma política que seja realmente, não de assistencialismo, mas sim de uma política que possa, principalmente, trazer a oportunidade das pessoas serem donas de si, porque o Estado, cada vez mais, ele tem se intrometido diretamente na família das pessoas, na vida das pessoas, e as pessoas cada vez mais dependentes desse Estado imenso, que não dá conta de fazer praticamente nada. Deputada, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre uma outra questão para a senhora. A senhora, além de política, é empresária, tem uma ligação forte com o empresariado e, salvo engano, vai fazer parte da comissão da reforma tributária, não é isso? Sim, eu fiquei muito honrada que o meu partido me escolheu para que eu possa representar lá o partido e vamos fazer parte dessa comissão que tem aí uma grande missão, que eu vejo que é uma grande missão mesmo, de fazer essa transformação. Exatamente. Agora, entra governo, sai governo, sempre a reforma tributária vem à pauta. Vem à baila, né? Mas pouco se avança, o Congresso chega a se reunir, agora tem essa comissão, são 25 deputados, 25 senadores, uma comissão ampla, mas pouquíssimo se avança dada a complexidade do tema para além das questões políticas. O que a gente sabe é que tem duas propostas de emenda constitucional andando simultaneamente no Congresso, a 45 e a 110, salvo engano. Tem mais um outro projeto que é do senador Major Olímpio. Então, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, assim, qual é a reforma tributária possível, na opinião da senhora? Qual é a reforma tributária que pode andar ainda nesse semestre no Congresso Nacional? Olha, pelas conversas aqui formais e informais aqui, nós temos o seguinte: nós temos uma comissão que é a PEC 45, que é do deputado Baleia Rossi, e uma outra do Senado, que é do Ralph, que está há muitos anos já na casa. Essas comissões, elas vão praticamente se unir, mas nós temos a informação, estamos com a expectativa de que o governo também mande uma proposta. Então, a princípio, nós estaríamos aí estudando essa proposta. Vejo que a casa é uma casa diferenciada hoje daqueles anos todos anterior, tanto é que conseguimos aprovar Eu penso que poderíamos até avançar um pouco mais na reforma da Previdência, mas conseguimos trazer uma resposta à sociedade bem satisfatória no ano passado, e do qual sabemos aqui que foi um esforço conjunto com todos os parlamentares, e acredito que a Casa esteja bem envolvida nessa questão. Vejo que todos estão acordando realmente para que a dignidade das pessoas como eu disse, é a geração de emprego. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de gerar esse emprego. Por quê? Porque hoje, o nosso sistema tributário é um dos sistemas mais complexos do mundo. Então, e também a diferença entre estados, o empresariado que quer investir, ele não tem a segurança jurídica, é muita burocracia. Então, nós precisamos simplificar para quê? Para que o nosso país cresça. E eu vejo que esse compromisso do crescimento do país, ele tem que estar acima de qualquer coisa. E é o sentimento que eu tenho, é que essa reforma, os deputados que estão nessa comissão estão realmente imbuídos e querendo mesmo que ela saia. Com certeza, existem divergências, mas eu vejo que a gente tem que caminhar para a convergência e principalmente para que a gente possa fazer com que esse Brasil se torne maior do que ele já é. Porque o tanto de corrupção que eu tive acesso, o tanto de roubalheira que eu tive acesso e nós estamos nessa situação é porque esse Brasil é muito rico. Deputada, então, precisamos... posso chamar de você, né? Você é muito jovem. Com certeza, com certeza. Não sou tão jovem não, mas me chame de você. É sim, mas se dependesse exclusivamente de você, lidar com o BNDES, o que é que seria feito? O que é que você faria para dar um jeito nesse banco? Olha, eu sou uma apta a uma economia liberal, eu faço, inclusive, pós-graduação em economia austríaca, então, assim, eu vejo que nós temos que dar cada vez mais um empoderamento
para a população. O BNDES ele tem uma função que é a função exatamente de fazer com que traga a possibilidade do pequeno e do médio empresário a crescer cada vez mais. Então, eu penso que o BNDES ele tem que focar nessa área e não superlotar. Por exemplo, quantos caminhões nós temos na rua? Isso foi uma política do BNDES, porque ele vendeu um tanto de caminhão que hoje temos um problema sério aqui nas estradas e que a gente percebe que não adiantou muita coisa, né? E se for fazer uma investigação a respeito disso, também é muito sério. Então, eu acho que o BNDES ele tem que realmente fazer o fomento econômico nessa área do pequeno e do médio empresário, principalmente na qualificação. Eu tive uma reunião, à época que eu estava na CPI, falando lá no Ministério da Economia, e o que eles colocaram é o seguinte: foi investido em muitas coisas que não tinham qualificação também. Então, nós temos que investir na qualificação dessas empresas, porque essas empresas possam realmente competir no mercado exterior. Porque elas competindo com subsídio é fácil, porque aí o preço se torna melhor, mas com a qualificação, isso que é importante. E é isso que nós temos que trazer para a nossa sociedade. Uma sociedade que ela tenha como propósito o empreendedorismo, a qualificação, os valores, a ética, e é isso que eu vejo que o BNDES tem que fazer. Deixar cada vez mais transparente e fazer com que a sociedade tenha acesso a esse crédito, principalmente aquelas novas empresas que estão abrindo, ou pequenas empresas que queiram investir mais. As nossas empresas já abrem devendo, né? Então, para ser empresário no Brasil é muito complicado, tem que ser ato corajoso, porque você já abre devendo imposto. Então, como que você faz isso, né? Então, nós precisamos incentivar cada vez mais as pessoas serem donas das suas vidas, né? E não era a política era de dependência. Quanto mais dependente àquela época, era melhor para eles, né? Diga lá, José Maria Trindade, mais uma pergunta. Olha, deputada, nós já até falamos aqui sobre a novidade desse carnaval, é o debate que se espalhou pelo país, não é só no Rio e São Paulo, sobre o financiamento do carnaval. E chegou aqui em Brasília, pegou o coração do poder, houve cortes, estava caro o carnaval aqui, e o governador Ibanez acabou cortando aqui algumas festas e alguns contratos, né? Como é que a senhora vê essa história aí do governo colocar dinheiro público em carnaval e na quarta-feira de cinza o posto de saúde não ter remédio, por exemplo? É preciso colocar dinheiro nessa festa? Eu respeito a todos que gostam de carnaval, respeito todas as pessoas que, inclusive, trazem, de uma certa forma, movimento a economia, mas eu vejo, assim, eu entrei na política, infelizmente, por uma dor muito grande. Eu sou mãe de 6 filhos e, em 2014, eu perdi um filho com 2 anos de idade. E eu sei o tanto que a perda de um familiar é forte na vida de alguém. E, há 2 semanas atrás, nós tivemos um pré-carnaval aqui no Distrito Federal e um jovem que, muito próximo a nós aqui, um jovem que era campeão de várias medalhas, ele foi assassinado, brutalmente assassinado. Então, eu vejo que nós temos que dar, assim, importância a coisas que são realmente importantes. Não estou aqui dizendo que o carnaval não seja importante, respeito a todos que gostam, mas eu vejo que nós, hoje, como sociedade, eu vou fazer uma analogia aqui muito simplória, mas é uma analogia muito, muito próxima da vida de todos nós. Uma dona de casa jamais vai deixar de dar comida para os seus filhos para que eles possam ir no cinema. Quando eles puderem ir para o cinema, ela vai poder, mas ela vai primeiro priorizar a comida para os seus filhos. Eu vejo que o governo tem que fazer isso. Enquanto nós estamos com problemas na saúde, quando nós estamos com criança com merenda aqui no Distrito Federal, você que é daqui de Brasília, Zé Maria, você sabe, há um tempo atrás as nossas crianças estavam comendo gordura indo para o hospital. Nós não temos nem condição de falar em financiamento que muitas das vezes traz morte de adolescente, os pais ali ficam preocupados, as pessoas acabam bebendo, correndo acidente. Então, eu vejo que nós temos que dar prioridade, já que o dinheiro está tão escasso, prioridade a realmente o que engrandece o ser humano, no sentido de fazer com que ele cada vez mais tenha uma vida longa. E o carnaval, muitas das vezes, encurta a vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui, queria a sua avaliação pelo seguinte: a gente teve o ano passado, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, com uma certa tensão permanente entre o executivo e o legislativo, inclusive na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu queria saber a avaliação da senhora, se a senhora acha que, de alguma forma, esse clima só tende a se tensionar mais. E também aproveito para perguntar se a senhora acredita numa possibilidade de mais uma reeleição, né? Mais um mandato do Rodrigo Maia, algo que ainda se especula entre Câmara, no caso do Senado também com o Davi Alcolumbre, se a senhora acredita nessa possibilidade.
Olha, essa polarização, ela foi boa, até porque a polarização traz também alguns questionamentos, mas eu acho que a casa também, eu digo isso assim, aprendendo esse processo legislativo, aprendendo o processo público, eu nunca participei de nenhuma vida política, eu nunca tive esse contato com nenhum político, para mim é tudo muito novo. Né? Então, no primeiro momento, eu percebi, assim, isso eu estou falando de uma percepção minha, tá? Talvez daqui a um tempo eu falaria outra coisa, mas a minha percepção é que naquela polarização que você está falando e tudo, foi, na realidade, muitas pessoas novas, nas mesmas situações que eu, e realmente sem a experiência parlamentar. E sem aquela traduziu o que se tinha nas redes para dentro do Congresso Nacional. Hoje, eu vejo um parlamento mais maduro, um parlamento entendendo que aqui tem que se conversar e se fazer política da melhor forma, conversando, trazendo as convergências. Então, eu vejo um parlamento dessa maneira. É lógico que temos alguns assuntos que se tornam polêmicos, mas eu vejo também que nós temos que trazer uma coerência. Né? Porque muitas das vezes existe uma polarização em relação a um assunto, mas o mesmo assunto foi debatido de uma outra forma, ninguém falou nada. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da defesa da mulher, eu concordo plenamente que nós temos que ter respeito à mulher, concordo plenamente que nós temos que ter cada vez mais valorizar a mulher quanto o homem, mas em especial a mulher, mas que sejam todas, não que sejam só as escolhidas, que sejam todas o pronunciamento em defesa. Então, nesse sentido, eu vejo que o parlamento ele está um pouco diferenciado. Eu acredito que a gente possa estar aí mostrando um novo momento aqui nesse segundo ano. E o Rodrigo Maia, apesar de muitas pessoas falarem, eu posso dizer que, para mim, ele se mostrou um grande líder. Por quê? Porque tem alguns questionamentos em relação a algumas atitudes e tudo, mas o que eu presencio aqui na casa, ele conversando com todos, ele fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, é uma conversa que a gente já sabe de alguns candidatos que queiram estar se candidatando na presidência, mas eu, particularmente, no final do ano passado, eu vi um movimento muito da reeleição do Rodrigo. Esse ano eu já não consigo identificar isso, eu consigo identificar que ele vai apoiar, inclusive, que seja feita uma eleição e que venha um outro candidato mesmo. Perfeito. Vou passar então para o Zé Maria Trindade. Tem uma última questão. Diga lá, Zé. Eu queria, a deputada tem conhecimento se o aliança do deputado Jair Bolsonaro será mesmo criado a tempo das eleições municipais. Olha, é uma questão que muitas pessoas me confundem, né? Porque o meu marido faz parte do Aliança, é uma das pessoas que tem auxiliado a criar o Aliança, mas eu quero deixar claro aqui que eu sou do Cidadania e continuarei no Cidadania e me sinto bem no Cidadania, inclusive pela minha independência que eu tenho lá. Então, assim, é um partido que eu sinto que me abrigou e da forma que eu penso e algo que eu digo assim, na minha própria casa nós temos uma grande democracia, existe o respeito, um posicionamento, e estamos aí casados há mais de 20 anos. Então, é isso. E a questão do Cidadania, eles estão com uma certa dificuldade, inclusive com o TSE no registro. Eles têm assinatura muito superior do que é necessário, mas menos de 10% se conseguiu registrar. Agora, a intenção é que se faça, mas nós dependemos realmente do processo natural. E eu vejo que, assim, eu sou uma cristã, e acredito que tudo tem que acontecer da forma que tem que acontecer e na hora que tem que acontecer. A única coisa é que nós temos que trabalhar para acontecer. Se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Perfeito. Deputado, eu disse que a pergunta do Zé Maria era a última, mas eu tenho mais uma para a gente encerrar. A PEC, em segunda instância, é uma bandeira, é uma campanha aqui da Jovem Pan que o Congresso Nacional dê sequência e aprove a proposta de emenda constitucional para devolver a prisão em segunda instância após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria a avaliação da senhora, saber se a senhora é favorável e também se a senhora acredita que essa PEC vai ser pautada e que essa PEC pode chegar de fato ao plenário. Olha, essa PEC ela é até de um deputado do meu partido, do Alex Manente. Nós vamos ter amanhã exatamente um podcast a respeito dela e hoje nós tivemos a terceira audiência. Estávamos esperando aqui o presidente da OAB, infelizmente ele não pôde vir, mas nós tivemos alguns representantes da Defensoria, da Procuradoria, e eu vejo que a comissão, eu inclusive nem faço parte da comissão, mas estou acompanhando bem de perto
para que a gente possa realmente aprovar. É uma necessidade da população e necessidade também de mostrar que o parlamento está, sim, querendo ser o representante da nossa população. Não é representante de interesses políticos, mas sim da população, e a população precisa ter esse sentimento de justiça. Então, está se fazendo um trabalho muito intenso aqui com a presidência, que é o Marcelo Ramos, com o deputado relator, que é o Fábio Tradi, para que possa acontecer. Agora, eu vejo que tem que ter uma pressão, e nós contamos muito com a pressão da população, para que isso seja votado nominalmente no plenário. Porque é importante cada um colocar um nome no plenário e a população ficar, sim, em cima dos seus deputados do Estado. Lembrando sempre que é muito importante, nós vamos para um processo eleitoral agora, importante dizer que o voto não é brincadeira, porque tudo que aconteceu com o Brasil e tudo que acontece com o Brasil, a responsabilidade é da população. Quem colocou todos os parlamentares que estão aqui é a população. Então, eu ando e vejo muitos jovens que deram o direito do voto aos 16 anos, mas os jovens não sabem nem o que é poder judiciário, legislativo e nem executivo, não sabem quem votou. A grande maioria da população não sabe nem quem votou para deputado federal. Então, nós temos que trazer, e até faço um apelo aqui para o Pingo dos Is, sempre mostrar a importância do voto, a pesquisa do candidato e, principalmente, acompanhar o candidato. Não é só ficar no posicionamento de crítica, mas acompanhar o candidato, fazer sugestões e acompanhar a coerência do que o candidato faz e do que ele fala. Porque se ele não for digno disso, não vamos votar de novo. O poder está com a população, mas a população precisa saber que tem esse poder. Perfeito. Quero agradecer, então, mais uma vez a gentileza, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, em conversar aqui com a Jovem Pan, em conversar com os Pingos nos Is. Uma ótima noite, deputada. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito grato, Augusto. Muito grato, Silvio. Muito grato, Maria. Um feliz ano novo para vocês e que Deus abençoe a todos que têm esse carnaval aí, esse restinho de carnaval, com alegria e com a família inteira feliz, comemorando e continuando o ano. Para você também. É isso. Um abraço, deputada. Obrigado. Muito grato.